Bom dia, queridas alunas que fazem o Seminário Integrador da Mulher. Estamos terminando o semestre, ainda temos algumas coisas para discutir e hoje a nossa disciplina vai focar na mulher idosa e a sociabilização. O que seria então a velhice, né? É um assunto que eu gosto bastante de falar, de estudar, de refletir. A velhice não é uma conclusão necessária da existência humana, apesar de que é uma verdade empírica e universal, que a partir de certo número de anos o organismo ele vai sofrendo uma regressão. Ao final de certo tempo, ele vai acarretando uma redução das atividades do sujeito, muitas vezes uma mudança de sua atitude em relação a si mesmo e em relação ao mundo. Isso foi dito por Simone de Beauvoir em 1990. Simone de Beauvoir é uma autora francesa que fala sobre a velhice. É um livro muito bonito, quem tiver interesse em ler, ele é bem extenso, tem quase 800 páginas, mas ele retrata a velhice desde que o mundo é mundo até a idade contemporânea. Então fica aqui uma dica de leitura para vocês. Vamos lá então à nossa aula de hoje. Falando então de políticas públicas de atenção à saúde da população idosa, vamos focar a velhice, que historicamente ela é enfocada como um fenômeno biológico e restrito à esfera privada. É uma questão central nos debates sobre as políticas públicas, isso porque está aumentando o número absoluto e relativo das pessoas idosas e é um dos principais desafios políticos para o século XXI. Nós sabemos que o crescimento da população idosa, ele não é diferente para ninguém de entender, né? Em números absolutos e relativos, é um fenômeno que acontece no mundo todo, está ocorrendo de forma sem precedentes. Veja que em 1950 eram cerca de 204 milhões de idosos no mundo e em 1998, quase 5 décadas depois, esse contingente alcançava 579 milhões de pessoas, um crescimento de quase 8 milhões de pessoas idosas por ano. As projeções indicam que em 2050 a população idosa será de 1,9 bilhão de pessoas. São dados preocupantes? Sim, são dados preocupantes, não só no Brasil como no mundo, porque à medida que aumenta o número de idosos, é preciso aumentar a capacidade de dar suporte tanto em saúde, tanto social, psicológico, cultural e econômico para a vida dessas pessoas que estão envelhecendo, que somos todos nós, uns antes, outros depois, mas todos nós passaremos por isso. E se a gente passar por isso, tem que ter o privilégio até de agradecer, porque muitas pessoas acabam nem chegando à velhice por uma doença, um homicídio, uma juventude que foi interrompida por alguma situação drástica. No Brasil, a população com idade igual ou superior a 60 anos soma mais de 4,5 milhões de pessoas, o que representa 8,56% da população total, sendo que quase 2 milhões estão acima dos 75 anos e desses, cerca de 25 mil já estão acima dos 100 anos. Chama a atenção dessa população que já viveu 100 anos ou mais, quase 90% dessa população são mulheres. Por isso que eu sempre foco naquela questão de que o mundo irá precisar de muitos profissionais que saibam cuidar de idosos. Cuidar de idosos não é de qualquer forma, né? É preciso também ter uma especialidade e para quem gosta, já falei várias vezes em sala de aula da gerontologia, que é o meu ponto fraco. O Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ele, por meio de políticas e programas de saúde, ele busca, então, empreender algumas mudanças no modelo assistencial dominante na assistência do idoso. Como uma das estratégias do SUS e das 6 prioridades do Pacto pela Vida em uma proposta de reafirmar os princípios ideários da reforma sanitária brasileira, como a universalidade, a equidade, a integralidade, a participação social dessas pessoas que estão envelhecendo.
Então, assumiram o compromisso público os gestores das 3 esferas do Sistema Único de Saúde na construção e validação do Pacto pela Saúde. Cada vez mais é preciso atender esses idosos em qualquer que seja o nível de atenção, seja básico, seja o secundário, terciário, e esse idoso ele deve ter um atendimento universal, com equidade, integralidade, e ele tenha também o direito de ter a participação social em decisões políticas, em decisões da sua própria vida, em escolhas com autonomia na sua própria vida. Entretanto, um passo importante nessa discussão sobre o envelhecimento e sobre todas as faixas etárias, ela foi feita numa conferência internacional sobre cuidados primários de saúde de Alma-Ata, realizada em 1978, onde representantes de 134 países foram signatários do documento que se constituiu a meta social para o ano de 2000, denominado Saúde para Todos no ano 2000. E esse documento trata dos preceitos éticos humanitários a serem seguidos pela comunidade internacional, buscando uma melhor qualidade de vida do ser humano através da distribuição de justiça social e da melhoria da qualidade do acesso universal aos cuidados de saúde, independente da idade, desde o nascimento até o envelhecimento, todos merecem ser tratados com justiça social, melhoria de qualidade de vida, o acesso universal a todos os requisitos que são necessários para o bem-estar e a vida em sociedade e os cuidados de saúde. É do conhecimento de todos vocês que existe um Programa Nacional do Idoso que é chamado de PNI. O PNI é a Lei número 8.842, de 4/1 de 94, e foi regulamentada pelo Decreto número 1948, de 13/7 de 96. Traz o idoso como um protagonista e destinatário das mudanças que são efetivadas através da implementação de uma política de reinserção social desta pessoa na sociedade. Dentre as suas principais diretrizes, destaca-se a criação de estratégias e formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as pessoas que estão ao seu redor, com grupos de idosos, e para inseri-lo novamente, dentro de uma sociedade que seja ativa e que fale a mesma língua que ele. Focando nas mulheres, vamos falar de feminização. A feminização, como qualquer outra luta, ela foi uma luta de participação de várias mulheres para buscar maior qualidade de vida para as pessoas que envelhecem, principalmente do gênero feminino. As consequências da feminização da velhice em termos sociais, elas são muito evidentes até os dias de hoje. A maioria das mulheres idosas que vivem na atualidade, elas não tiveram um trabalho remunerado durante a vida adulta e, consequentemente, elas são mais pobres e têm um menor grau de escolaridade. Dentro desse contexto, elas estão expostas por períodos mais longos de doenças crônico-degenerativas, também as questões da viuvez e também a solidão. Discutindo um estudo realizado no Rio de Janeiro recentemente, constatou-se que os problemas mais significativos entre as mulheres mais idosas são a solidão, a pobreza, a privação social, sobretudo entre as viúvas mais velhas e as mulheres que vivem sozinhas e dependem de ajuda para sobreviver. Chegando nessa fase da vida, essas mulheres não encontram um caminho a seguir, porque não tiveram antes um preparo, ou também não tem um familiar, ou também não tem recursos financeiros para garantir a sua sobrevivência. E aí acabam dependendo de outras pessoas, até para não viver só, para não ter muito mais solidão, para não ter doenças e acabar não tendo ninguém para cuidá-las ou para encaminhá-las a um sistema de saúde. É muito difícil, viver e envelhecer desta forma. E da mesma forma, o processo de envelhecimento ele vai ocasionando alguns riscos crescentes à mulher em termos de saúde. A sua funcionalidade vai ficando prejudicada com o tempo,
a proteção e a integração social também correm o risco, né, de não ter uma assistência adequada. Esses riscos são derivados de fatores biológicos relacionados ao estilo de vida, aquilo que a pessoa passou toda a sua vida, se ela se cuidou, a alimentação que ela teve, se ela teve algum hábito que foi deletério à sua saúde. É a hora então do envelhecimento que vai se manifestando. O seu histórico de saúde é muito importante, a doença, a pobreza, a baixa escolaridade, que traz uma falta de entendimento sobre o que está acontecendo com o seu próprio corpo e como está caminhando, né, a sua saúde por meio então do envelhecimento. E também o isolamento social, que ele é muito comum entre mulheres mais idosas por conta da viuvez, dos filhos que já saíram de casa, dos filhos que já não existem mais, ou que estão longe, ou que estão separados. Também é preciso reconhecer que as maneiras de viver e envelhecer dependem da combinação de cada mulher e da classe social. Muitas mulheres que têm uma classe social elevada, isso não quer dizer que ela tenha sua casa cheia de filhos e que ela é mais feliz. Às vezes você encontra uma mulher mais simples, uma mulher lá afastada em alguma região muito mais longínqua, né, muito mais longe do país, e que ela tem as suas necessidades emocionais e de carinho da família supridas, porque tem uma família grande, ela tem uma atenção dos filhos. Isso não quer dizer, então, tem a relação com a classe social? Muitas vezes sim, muitas vezes não. O que se sabe é que, por um outro lado, mesmo as mulheres estando sozinhas, envelhecendo sozinhas, muitas idosas, muitas mulheres idosas, elas vão procurando dar significado à sua vida, né, de seus interesses em espaços de convivência. Quantas mulheres não procuram, então, as relações sociais, né, uma relação de amizade, dentro de um convívio social, que são nesses espaços de convivências, que são também, eles são provenientes do SUS, né? O SUS tem alguns espaços que são bem propícios, né? E são direcionados para as pessoas idosas. Nesses espaços, essas mulheres participam mais do que os homens em atividades coletivas fora do espaço doméstico. As mulheres procuram mais esse engajamento aí com outras mulheres para conversar, para jogar um bingo, para jogar um dominó, para jogar conversa fora, do que os homens. Mulheres das classes populares utilizam esses espaços porque dentro desses espaços elas se sentem mais libertas. Então é para alcançar essa liberdade que muitas vezes elas não tiveram na vida doméstica. As de classe média, elas buscam as universidades para atualizar-se, aprender sobre o mundo e sobre si próprias. Então, elas não deixam de procurar os espaços. Essas mulheres, quando essa cidade ou esse município, né, ele oferece esses espaços para que essas mulheres possam conviver socialmente. Na busca por essas atividades sociais, que as mulheres saem um pouco de casa e vão buscar uma amizade, vão buscar conversar, jogar conversa fora, conversar sobre outros assuntos que não sejam dentro do ambiente doméstico, cabe destacar também que essas mulheres elas ficam mais envolvidas socialmente e afetivamente, porque fazem amizades com facilidade. Isso, por um lado, atua a favor do que? Da qualidade de saúde, de vida dessas pessoas, dentro de um contingente populacional. Nesse sentido, qualidade da saúde é um conceito muito complexo. Ele vai envolver componentes sociais, culturais, científicos e demandas individuais e coletivas e a produção do consumo de cuidados em saúde. Mulheres em grupo, elas são mais estimuladas a cuidar da saúde, elas querem viver mais, querem viver com qualidade, elas propõem uma caminhada, um jogo, assistir um entretenimento, que seja um teatro, uma peça infantil, uma festa. Então elas acabam se sociabilizando e fazendo disso uma melhor qualidade de vida para elas. Enquanto elas estão ali pensando na sua vida social e cultural, elas estão fazendo amizade, elas acabam esquecendo até das tristezas da vida ou das coisas que elas já viveram dentro de um ambiente doméstico que muitas vezes foi um pouco mais dominante, né, e muito mais fechado.
e impediu que essas mulheres tivessem esse tipo de liberdade. Isso traz qualidade de vida, isso faz com que elas se preocupem com a saúde e possam até discutir assuntos, né, relacionados à sua própria saúde com outras mulheres do mesmo grupo. Dentro de alguns espaços, né, de convivência, também tem os serviços de saúde que regularmente eles realizam consultas de enfermagem, consultas gerontológicas voltadas a essa faixa etária, consultas geriátricas, que já vai tratar então das doenças, né, que envolvem o envelhecimento. A gerontologia é diferente da geriatria. A gerontologia estuda o envelhecimento como um todo e a geriatria são as doenças que acometem o envelhecimento. Nutrição e farmacêutica, né, cuidar um pouco da sua nutrição. Geralmente essas pessoas já têm uma pressão alterada, um diabetes ali instalado, que pode estar também descontrolado, e o serviço de nutrição é muito importante nesse sentido. A questão farmacêutica, que é a atenção aos medicamentos e também os efeitos adversos, as interações medicamentosas, porque é muito raro um idoso, né, não fazer uso de polifarmácia, que são vários medicamentos que podem interagir entre si e ele apresentar um sintoma e nem saber qual é o medicamento que está fazendo esse tipo de sintoma. Então, essa atenção farmacêutica que é introduzida agora no SUS, ela é muito importante nesse sentido de orientação e averiguação do contexto medicamentoso que esses pacientes estão recebendo. Atendimento no serviço social e também na psicologia. Dentre outros, realizam também, elas assistem algumas palestras de orientações quanto à saúde, à vida social, a manutenção de uma vida ativa, a envelhecer sem tanta diminuição da funcionalidade, procedimentos e práticas educativas sobre os cuidados com a saúde, que são bastante presentes nesses espaços, visando a melhoria da condição de saúde e a qualidade de vida dessas mulheres idosas. Então, alguns estudos feitos com mulheres que participam têm uma atividade social, como grupo de convivência, as mulheres participantes desses grupos e oficinas, quase sempre elas buscam novas sociabilidades e que correspondem às suas motivações e necessidades para a sua vida. Nos grupos, há aqueles que mantêm uma assiduidade muito maior, mais regular, e outras têm presença mais esporádica, muito embora a incidência de evasão dessas mulheres nesses grupos ela é muito baixa. Isso quer dizer o quê? Que as mulheres procuram uma saída, procuram uma alternativa e procuram se manter, né, para que tenham uma melhor qualidade de vida e um envelhecimento mais saudável, se orientando, conversando, participando socialmente das discussões que são inerentes à sua faixa etária. Por isso que pode-se dizer que no espaço grupal em que as mulheres frequentam, nesses centros de convivência, elas expressam as vivências próprias do seu viver, do seu envelhecer, e vão trazendo à luz problemáticas de ser uma mulher e ser uma mulher idosa. De certa forma, a qualidade de assistência à saúde das mulheres que realizam as atividades em grupo, ela é intermediada pela troca de saberes no espaço grupal, que ele é dialogado, ou seja, ele é dialógico, porque todas conversam entre si e trocam as ideias, experiências, favorecendo as alianças que dão forma e difusão das práticas de autocuidado e fortalecimento dos vínculos sociais. Por isso que elas têm pouca evasão, porque ali nesses centros de convivência, se sociabilizando, é que essas mulheres vão em busca de uma troca de experiências, de alguma coisa que possa preencher a sua vida, para que elas não se sintam só e para que elas não se sintam tão excluídas da sociedade. Então, os dados apontam que em 2008 haviam 94,8 de homens para cada 100 mulheres de 60 anos ou mais, principalmente por causa da sobremortalidade masculina. Esse quadro mostra que o número de mulheres é superior ao de homens, tanto no total do país quanto nas áreas urbanas, enquanto nas áreas rurais existem mais homens do que mulheres.
Independente do local, as mulheres elas dominam, né, em números maiores. E por isso, talvez elas tenham mais, e já está no gênero feminino, né, a necessidade de sociabilizar, de conversar, de trocar ideia, experiência. E as mulheres têm muito mais facilidade, porque estão mais abertas a esta relação social do que os homens. Então, atualmente, parece haver um consenso de que o bem-estar da pessoa idosa, ela não deve ser creditada apenas às relações de cuidado por parte de familiares ou profissionais. Ele se baseia muito mais em políticas públicas que são inclusivas e que vão assegurando que os direitos do idoso criem condições para a promoção de saúde e a sua autonomia, integração e participação social. Isso está fundamentado na necessidade de se definir novos espaços sociais para as pessoas idosas. De modo geral, tanto o cenário internacional quanto o cenário nacional, eles permitem hoje reunir elementos suficientes para compreender as implicações desse fenômeno nas sociedades contemporâneas e abrir espaço para as novas discussões. Vemos então que respeitar as mulheres idosas é respeitá-las em sua integralidade, proporcionar-lhes atividades culturais, de lazer, educativas, para que elas possam se deslocar de um lugar para o outro com segurança, com conforto, para que exerçam seu direito à liberdade, desenvolvam um ambiente de convívio pacífico, social e também um convívio saudável, sendo assegurados o bem-estar e a efetivação do seu direito à vida. O atendimento à idosa, ela deve ser uma preocupação constante dos profissionais de saúde, desenvolvido integralmente, considerando as suas expectativas, necessidades físicas, necessidades emocionais, espirituais e sociais dessas mulheres, integrando-as com outras pessoas, em especial com indivíduos da mesma faixa etária, de forma que possa possibilitar que haja melhoria na qualidade e nas condições de vida e saúde individual e também no convívio do ambiente familiar. A partir do momento que essas mulheres saem de casa, convivem mais socialmente, dão risada, conversam, jogam, discutem alguns assuntos de seu interesse, de interesse comum, elas acabam vivendo melhor dentro do seu ambiente familiar, trazendo um pouco mais de alegria, um pouco mais de perspectiva de vida e de qualidade de vida no seu ambiente familiar. Então, é muito favorável que essas mulheres saiam de casa e tenham uma convivência em grupo, em sociedade, nesses centros de convivência que são preparados para essas mulheres idosas. Portanto, vamos concluindo aqui que a qualidade das práticas individuais, coletivas, tem contribuído para o protagonismo das mulheres idosas no meio familiar e também no meio comunitário. Isso equivale a dizer que participar de convívio social nesses centros de convivência representa mais do que estar em um espaço de lazer e entretenimento. Esta convivência, na medida que contribui para melhorar a integração social e participativa, ela amplia a rede social, permite uma comunicação na inter-relação entre as mulheres idosas e possibilita uma vida mais ativa e saudável para todas. A tarefa de hoje é muito simples, podem fazer em grupo de 2, de 3, de 4 até. Eu gostaria que vocês elaborassem um folder explicativo para as mulheres idosas, como se fosse orientá-las lá num centro de convivência, para que esse folder explicativo mostre então o que faz bem nessa fase da vida, qual a alimentação, qual exercício é indicado e qual o cuidado com medicação, o cuidado para não ter eventos em casa, como uma queda, como deve ser um ambiente, de maneira geral, uma orientação geral, se você fosse enfermeiro de um centro de convivência do SUS, e você fosse então dar uma orientação para essas mulheres que fazem parte desse centro de convivência. Pode fazer em grupo e mandar para o meu e-mail. Faça um folder bem bonitinho, para que possa valer uma boa nota, que a gente já está terminando de computar os pontos para a nota final. Então, terminando a aula de hoje, eu quero agradecer a todos, desejar uma boa semana, dizendo então que
Nós temos muito tempo pela frente, todos nós vamos tentar ter uma boa saúde, praticar boas práticas, né, da nossa saúde, alimentar bem, tentar dormir, tentar fazer o exercício físico e tentar cuidar de quem está ao nosso redor, para que a gente possa cuidar de quem envelhece e também envelhecer bem. Muito obrigada a todos e até segunda-feira. E vamos estudando, hein, pessoal?